Meu amigo, o que a gente vai cometer de crime aqui é piada. Mas fazer o quê, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a contemplar aqui esse grande cometimento de crimes que será a elaboração da seleção brasileira do século XXI com gringos. Ou seja, é a seleção dos gringos que atuaram no Brasil no século XXI. É melhor, o que eu me confundi aqui agora foi sacanagem, né? Mas apareceu aí bonitinho. Aí se você quiser aí dar seu like, dá. O que me dá raiva é que é custo zero. Não dá trabalho nenhum. Tu dá um clique assim, tuf, inscrito, tuf, like. Ó, a gente vai pegar do século XXI pra cá. Quer dizer, nós estamos no século XXI ainda, né? Até onde eu sei. Então a gente vai pegar de 2001 pra cá, que eu não sei se você sabe, o século XXI começa a partir de 2001, né? Isso é uma questão que as pessoas esquecem às vezes. Mas de 2001 pra cá e vamos eleger a seleção dos gringos que atuaram no Brasil. Alguns estão aqui, inclusive, na foto. Eu confesso que eu precisei fazer adaptações. Eu tirei jogador, aí depois botei de novo, porque entendi que não tinha como o cara ficar fora. Aí pra isso tive que derrubar outro, que é pica também. É um doloroso programa que foi feito aqui. E pra poder organizar todo mundo, a gente fez um 3-4-3 bailarino. Então, o campinho aí, que vai começar a ser montado, é um 3-4-3, que isso aqui na mão do Diniz, do Guardiola, do Bielsa, Galhardo, ia funcionar. O Ancelotti é um cara que gosta de fazer adaptações pra acomodar os melhores. Então, vamos lá. Começando no gol. Não temos muitas opções, tá? O que quer dizer que produzimos excelentes goleiros aqui. E a gente não precisou de muitos goleiros estrangeiros. Temos alguns. Martin Silva, por exemplo, um bom candidato. Foi bem constante no Vasco, capitão do time, virou ídolo e tal. Mas se a gente for do ponto de vista de longevidade, porque aí é importante também, quais serão os critérios aqui? Relevância, impacto, títulos, talento, o talento que eles apresentaram aqui e constância. Se tiver muito empatado, vai valer quem é mais jogador na vida, né? Em alguns momentos. Mas eu acho que não precisei usar muito essa carteirada, não. Dito isso, o goleiro do século estrangeiro no futebol brasileiro, e aqui não é brasileirão, tá? É o que os caras fizeram em clubes brasileiros. Então, se ganhou Libertadores, tá valendo. Se ganhou o Mundial, tá valendo também. Se jogou pra caramba por clubes no Brasil, o cara está apto de 2001 pra cá. E o goleiro é Gatito Fernandes, que as pessoas esquecem. O Gatito, ele foi muito bem no Botafogo, foi muito constante no Botafogo, mas ele já tinha ido muito bem no Vitória e no Figueirense. Então, o Gatito, ele tem 3 passagens no futebol brasileiro e muito boas, né? Assim, no Botafogo, acho que é onde ele furou a bolha, mas tecnicamente é o melhor goleiro estrangeiro que a gente teve aqui. E pegando os critérios relevância, impacto, títulos são poucos do Gatito, talento e constância. Vamos lá na zaga. Não vai ter lateral direito esse time aqui, tá? Vai 3 zagueiros, sendo um deles lateral esquerdo, porque também não tinha como deixar fora. E aí você fala, mas e o Arce? O Arce foi o melhor lateral direito estrangeiro que eu vi no futebol brasileiro. Porém, o melhor Arce foi no Grêmio, no Palmeiras, no século passado, na metade dos anos 90 até 2000. É verdade que ele ainda fica no Palmeiras até 2002. Porém, insuficiente esses 2 anos pro Arce barrar a gente aqui na seleção. A nossa zaga vai ser Lugano e Gustavo Gomes. Cara, essa é uma zaga que tem nada mais, nada menos que 15 títulos. O Lugano tem 4 títulos, só que olha os títulos do Lugano no São Paulo. O Lugano ganhou Libertadores, Brasileirão, Mundial e o Campeonato Paulista, né? Ou seja, ele arrastou praticamente tudo que tinha disponível. Foi 2 vezes seleção da Bola de Prata, né? Ou seja, ele fez temporadas muito consistentes, ídolo, referência, atuações de altíssimo nível. Então o Lugano, ele tem a relevância, o impacto, os títulos, o talento e a constância para estar na zaga dessa seleção. Junto com, obviamente, o Gustavo Gomes. 11 títulos no Palmeiras. Seleção da América do Sul, do El País, 3 vezes atuando no Palmeiras. E outras 3 vezes Bola de Prata na função de zagueiro. Então, assim, o Gustavo Gomes, ele, pra mim, já deixou pra trás o Gamarra no Palmeiras. O Gamarra, inclusive, poderia estar aqui? Poderia. Mas o melhor Gamarra também é o Gamarra de antes de 99, ali, 98. Depois ele ainda joga no Inter e no Palmeiras. E, inclusive, é Bola de Prata em 2005, né? Ele tá na seleção da Bola de Prata. Mas não jogou mais do que o Gomes e o Lugano no futebol brasileiro no século XXI. Se eu for olhar a técnica, o jogador por jogador, eu acho que você vai ter discussão do Gamarra com o Lugano, por exemplo. Só que, putz, o Lugano é uma supremacia ali no São Paulo que não tem como. E ao lado deles, Sorin vai completar essa linha de zaga aí. Ah, mas o melhor Sorin no Cruzeiro era serelepe, podia fazer tudo. O treinador resolve aqui. Mas o Sorin vai estar nessa linha defensiva. O Sorin que tem título
títulos no Cruzeiro, protagonismo neste Cruzeiro, gols, e aí você tem impacto, constância, um cara que foi e voltou também importante, ganhou muitos títulos com o Cruzeiro, ele ganha uma Copa do Brasil, mas aí ainda no século passado, mas depois tem Sul-Minas, depois tem, enfim, Campeonato Mineiro, e sempre jogando muito bem, pisando na área, metendo gol, assim, o Sorinho é uma parada surreal. Quem viu sabe do que eu tô falando, quem não viu procure, porque é maravilhoso. E não por acaso virou ídolo quase que de imediato. Vamos começar o nosso meio-campo, que aí eu precisei fazer também adaptações. Eu tive que derrubar um cara enorme, mas não tinha jeito, né? Alguns candidatos aqui acabaram ficando de fora. Por exemplo, Guinha Azul. O Guinha Azul poderia estar aí, né? Marcou época no Inter, jogou bem no Vasco e tal, mas não tem como competir com o Maldonado. O Maldonado tem inacreditáveis 16 títulos no futebol brasileiro, sendo 13 só nesse século. O Maldonado, ele foi constante, muito técnico, excelente passador, dominava o meio-campo como poucos, jogou bem no São Paulo, no Cruzeiro, no Santos e no Flamengo, e ganhou título em todos esses lugares. Então, cara, o Maldonado é bizarro, assim, e pra onde o Luxemburgo ia, carregava, né? E, pô, bem, porque o Maldonado, pô, uma elegância, o que ele fez em 2009 no Flamengo, maravilhoso, no Cruzeiro 2003 também, esquece. Então, o Maldonado é o volante marcador desse time aqui e vai ter que sustentar uma galera, porque eu precisei acomodar no meio-campo, e não tinha como tirar nenhum aqui, tá? Não tinha como tirar nenhum. D'Alessandro, Arrascaeta e Pet. Não tem como tirar. Quem caiu nessa brincadeira? Seedorf. E aí vocês vão entender porque que o Seedorf caiu aqui, porque eu tive que corrigir lá no ataque. Inicialmente, esse time seria um 3-5-2 com o meio-campo bem povoado. Teria Maldonado, Seedorf, D'Alessandro, Arrascaeta e Pet. Porém, eu precisei acomodar um cidadão lá no ataque e também não tinha jeito de tirar. E aí o único caível foi o Seedorf, que jogou menos tempo do que todos os outros meio-campistas aqui no futebol brasileiro. Já não era a sua melhor versão, por mais que tenha feito a melhor média de gols da sua carreira, tenha colocado o Botafogo numa posição muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, tenha ganho o Carioca. Eu quis muito botar o Seedorf aqui, mas não tem lugar para todo mundo. E aí, em termos de impacto e relevância no futebol brasileiro, você não tem como comparar o Seedorf com o D'Alessandro, com o Arrasca e com o Pet. O Pet é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e durante um bom tempo, até o Arrascaeta aparecer, ele foi talvez o grande meio-campista pós-Zico no Flamengo. Tem um dos gols mais emblemáticos do século XXI, que é o gol de falta contra o Vasco garantindo o tricampeonato. Foi 3 vezes bola de prata e não só jogando no Flamengo, porque o Pet jogou muito bem, por exemplo, no Fluminense, jogou bem no Vasco. Então o Pet é impressionante, assim, a plástica do jogo, a constância. O Pet durou muito tempo no futebol brasileiro jogando muito bem. O Arrascaeta tem 14 títulos. Ele é o artilheiro estrangeiro no século XXI no futebol brasileiro, então não tem como ficar fora. E o D'Alessandro tem 13 títulos, pô. Seleção da Libertadores, melhor da América do Sul, bola de prata, pô, campeão de tudo praticamente pelo Internacional, só não ganhou o Campeonato Brasileiro. Então não tem como aqui. O 2010 do D'Alessandro é surreal, por exemplo. O D'Alessandro não dá pra ficar fora. O Arrasca não dá pra ficar fora. Inclusive, a Arrascaeta e D'Alessandro e o Pet são um dos maiores ídolos da história dos seus clubes aqui. O Seedorf eu não acho que seja um dos maiores ídolos da história do Botafogo, né? Imagino eu. Então eles precisaram acomodar o meio aqui e o Seedorf teve que cair. Infelizmente, foi com dor na alma, porque no ataque, um aqui é indiscutível. Cano tem que estar, não tem como. O Cano tem 230 jogos no futebol brasileiro, 127 gols, 14 assistências, 3 títulos, sendo que um deles é uma Libertadores absolutamente insana pelo Fluminense. E o Cano aqui já foi artilheiro do Copa do Brasil, brasileiro, do Carioca e da Libertadores. Tirando que ele vem de 2 anos seguidos fazendo 40 gols ou mais, igualando algo que só o Romário tinha feito. Portanto, o Cano tem um lugar no ataque aqui. Acabou-se. E o Cano ajuda sem bola, né? Então, nesse meio campo serelepe bairalina aqui, o Cano vai lá ajudar. E o ataque é completado por Carlito Tevez e Luizito Soares. Cara, não tinha como deixar um deles fora. Originalmente, um deles estava fora. Eu não vou dizer qual para não me comprometer. Um deles estava fora no início da disputa. Mas aí, cara, aí eu derrubei o Seedorf para poder o que ficou fora entrar. Mas vamos lá. Tevez, em 2005, rei da América, bola de ouro da Placar, craque do Campeonato Brasileiro e campeão brasileiro, terceiro artilheiro do Brasileirão. Tem muita gente que passa a informação de que o Tevez foi artilheiro do campeonato. Não foi, né? Ele ficou atrás de Romário e Robson do Paysandu. O Soares foi vice-artilheiro agora do Campeonato Brasileiro. Demorou a engrenar um pouquinho aquele Corinthians, é verdade, né? Sofreu eliminações do Paulista na Copa do Brasil, mas fez o segundo turno fantástico e ele veio aqui aos 21 anos. Ele era uma joia sul-americana que o Corinthians conseguiu interceptar antes
antes de ir pra Europa e fez alguns jogos muito emblemáticos, inclusive em clássicos, né? Ele joga muito contra o Palmeiras, tem o 7-1 histórico contra o Santos, em que ele mete 3 gols. Então, assim, o ano do Tevez ali é surreal. O 2006 dele é um pouco turbulento, mas em números ainda é bom. E ele acaba saindo numa questão um pouco tensa. Porém, o Tevez teve uma das grandes temporadas da história de qualquer ser humano no futebol brasileiro, não tinha como ficar fora. 2005 dele, 52 gols, 52 jogos, 31 gols e 13 assistências. Luizito Soares foi bola de ouro, assim como o Tevez, ou seja, o melhor pela revista Placar do Campeonato Brasileiro, vice-campeão brasileiro, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só que, com mais idade, o Tevez chega aqui com 21, o Soares chega aqui com 36, num time que veio da segunda divisão e que era pior do que aquele Corinthians que investiu pra caramba. Aquele Corinthians trouxe Roger, Nilmar, Gustavo Neri, Mascherano, Passarella começou sendo o treinador. Então, assim, o Corinthians entrou no campeonato como um dos favoritos. Não era o caso do Grêmio. E o Soares, se o Grêmio flertou com alguma coisa no campeonato, foi graças ao Luizito Soares, que fez no ano, e ele começa no ano do jogo 1 até o jogo final, jogando muito. O Soares jogou bem quase todos os jogos. 54 jogos, ele nunca jogou tanto na carreira, 29 gols e 17 assistências. Se somar, ele se envolveu em mais gols que o Tevez, por exemplo. E o Tevez com 21 anos. Constante o ano todo, num time que era pior. Então não tem como... E virou ídolo também imediato, né? Assim como o Tevez teve uma identificação enorme de idolatria com o torcedor do Corinthians. Então não tinha como o Soares ficar fora e o Tevez ficar fora. E a nossa seleção ficou campinho na tela para a escalação bailarina no nosso 3-4-3 Serelepe. Gatito Fernandes no gol, Lugano, Gustavo Gomes e Sorin na zaga, Maldonado, D'Alessandro, Arrascaeta e Pet. E o nosso ataque com Cano, Tevez e Luizito Soares. E aí eu não coloquei aqui, mas se for pra ter um treinador, Abel Ferreira, né? Não vai ter jeito, né? Constância, impacto, títulos. Eu sei que muita gente vai botar a disputa aí com o Jorge Jesus, mas eu não tô falando de estética, eu tô falando de longevidade, de projeto, de comando. Abel Ferreira. Nem tava na pauta isso aí, né? Eu me compliquei à toa aqui, que eu não precisava nem ter dado esse voto. Dito isso, vinheta. Ó, seguinte, o Opiniões aqui vai ser uma parada que saiu da redação ali, nessa briga, negócio de Tevez e Soares, que eu fui consultar as pessoas, né? Inclusive fiz essa consulta no meu Twitter, teve quase 13 mil votos lá a última vez que eu vi, tava 57-43 para o Soares. Mas você olha nos comentários, e aqui na redação tinha a mesma história, não tem discussão, não tem nem debate. Só que detalhe, o não tem nem debate era assim, o cara fala, claro que não tem discussão, é Tevez. Aí o outro, óbvio que não tem debate, é Soares. Porra, então tem debate. Se um tem certeza que é um, o outro tem certeza que é outro, tem debate. E aí o Opiniões que você não tem o direito de ter é: não tem debate entre Tevez de 2005 e Soares de 2023. Porra, tem muito debate, mas muito debate. Os caras jogaram barbaridade, foram altamente decisivos, impactantes. Porra, atuações de galo, uma atrás da outra, gol, assistência. E assim, um desembarcou aqui já gigantesco e o outro desembarcou aqui sendo a pepita de ouro do futebol sul-americano. E entregaram tudo, meu amigo. Viraram ídolo, fizeram gols, decidiram clássico, fizeram a porra toda. Dito isso, um foi campeão, o outro não foi. Só. Essa é a diferença. O resto, é claro que tem discussão. Então, assim, agradeço a PagBet por me dar esse espaço para eu ter esta opinião de que você não tem o direito de ter essa opinião, dizer, não tem debate. Porque aí é muito bom tu olhar nos comentários, seria até legal cobrir com imagem, tu olhar lá, não tem discussão, porra. É claro que é o Soares. Aí o boneco vem embaixo. Isso aí é poupa tempo, mas é óbvio que é o Tevez. Dito isso, já tem discussão. E se você quer, por exemplo, brincar de palpitar e apostar, já o Mundial de Clubes está aí, né? Perto de ser decidido. Tem belas odds para você palpitar com o link que tá na descrição do vídeo. Tem as odds bonitinhas lá. Tem também Boxing Day, né? Reta final do campeonato, reta final de ano lá no campeonato inglês, sempre tem uma porrada de opção. E eu levo lá nas minhas redes sociais um negócio chamado Mamãe PagBet, onde a gente sempre pega umas odds que estão pagando bem em cima de situações que, putz, são gostosinhas para acontecer. E normalmente a gente tem acertado. Então fica de olho lá nas minhas redes sociais. Você clica lá no link que tá na descrição do vídeo, faz seu cadastro e começa a brincar a partir de R$1 e saque a partir de R$20, é no Pix. Então, ó, acertou, tá pago, um beijo pra mamãe. E ó, cara, dizer que não tem discussão é brincadeira, né? É igual pegar assim, Romário ou Ronaldo? Ah, não, isso aí não tem discussão. Meu amigo, você nunca vai conseguir cravar entre esses dois ou negócio desse nível que não tem discussão. É claro que tem, e é por isso que esse programa existe.